Shogun, é um grande prazer receber você aqui com a gente. Você que vai puxar esse card principal pela primeira vez em Uberlândia, Minas Gerais. Maurício Shogun, que é uma das maiores estrelas da história do UFC. Realmente um privilégio ter você aqui com a gente para os trabalhos aí com chave de ouro. Com certeza, o privilégio é meu. Estou muito feliz de lutar no Brasil, lutar na Uberlândia. Eu sou o primeiro UFC aqui. Se você sentir de perto essa energia, porque é muito diferente o UFC na televisão e ao vivo, então quem puder comparecer, vão, vocês vão ver que realmente é um evento muito emocionante e com certeza vai ser melhor para fazer um grande show para todos vocês e para os brasileiros. É nóis! Aí sim! Aí falou bonito, velho! Aí é brasileiro, mano! Já vamos entrar no clima aqui da luta, a gente já começou nosso aquecimento pro UFC Fight Night, que tem Shogun puxando o card, puxando a luta principal, puxando todo o card, com certeza vai pegar fogo esse evento. Com certeza vai, eu acho que o Manu é um cara que gosta de trocação, eu também gosto, então com certeza vai ser porradaria. A galera gosta de ver isso, então tem o Lineker também, que é um cara de Paranaguá, um cara muito bom também, a galera tem o Feijão também, que é um amigo meu. Então é um card muito bom, galera, quem puder ir compareça, que, como eu falei, é outra coisa ao vivo do que na televisão, então vocês vão poder sentir de perto um pouco essa emoção. E o UFC é um esporte assim que o MMA é muito previsível, então com certeza ele está toda hora atento que acontece segundo pode mudar a luta e acabar a luta. Fala sério, em convocação do nosso todo-poderoso aqui, Maurício Shogun. Estamos esperando todos vocês lá, dia 8 de novembro. Bom, Shogun, vamos abrir rapidamente aqui para as perguntas. Primeira coisa, você estreou no MMA há 12 anos. Como é que você avalia a evolução do esporte e dos atletas também? Então, eu estreiei no MMA há 12 anos, eu acho que o MMA está na terceira fase da evolução, na minha opinião. Eu acho que na época do Royce, que era um pouco antes de eu estrear, que era, na verdade, o confronto das artes marciais, né? Então, era qual que é a melhor arte marcial? Vamos ver. Então, primeiro vai dar Jiu-Jitsu versus wrestling, então, era aquele confronto. E quando eu estreiei, e vivi até o Pride, mais ou menos, eu acho que era a fase do cara ser bom em tudo. Então, o cara de ser atlético, segundo vai estar no jiu-jitsu, no wrestling. Eu acredito que hoje, que é a terceira fase de evolução, eu acho que é a evolução de você lutar conforme o seu adversário. Então, você tem que ser um atleta diferente de cada luta. Você tem que lutar conforme o ponto forte e o ponto fraco do seu adversário. Então, você não pode estar falando igual, se moldar conforme o seu adversário. Então, acho que essa é a última evolução que nós estamos passando para por isso. Complicado, né? Hoje em dia, os atletas que entram no octógono muito completos, muita estratégia. O que você acha que faz mais diferença hoje? Então, hoje realmente cada atleta tem um jeito de lutar e cada luta é um treinamento diferenciado, né? Agora, eu estou começando meu camp agora, então todo mundo está aí fazendo preparação física e a parte técnica, né? Mas daqui um mês, mais ou menos, que é na parte final, eu estou muito aí fazer a parte estratégica da luta. E com certeza o Terrune é um cara que merece o respeito, é um cara que perdeu uma luta só. E o forte dele é Muay Thai, ele treina muito Muay Thai porque é médico marcial chefe. E eu espero nocauteá-lo, deixar ele no Brasil essa vitória. Você é um dos atletas mais talentosos da história do MMA, fez uma trajetória brilhante no Japão, nos Estados Unidos. Como é que você avalia a atual fase da sua carreira? Então eu acho que eu sou um cara que luto desde 20 anos e cheguei no topo muito rápido, né? Eu com 23 anos já era campeão mundial e graças a Deus eu consigo manter entre os 10 melhores do mundo até hoje. Então, para mim isso é um momento de orgulho. Eu tenho muito orgulho na minha carreira, eu tenho muito orgulho. Se eu parasse só, eu estaria feliz, mas eu tenho muitos... todos nós, né? Mas eu tenho muitos sonhos a realizar ainda na minha carreira, então não penso em parar. Quais são os seus sonhos? Eu encaro cada luta como um sonho, mas o meu sonho maior, com certeza, é reconquistar o cinturão UFC. Eu sei que é uma coisa difícil, o João Jones é um cara muito bom, mas eu vejo isso como o meu maior sonho da minha carreira hoje. E, assim, eu encaro o Manoa como um sonho, porque ele merece o meu respeito. Eu sei que para mim ter só cinturão depende das minhas vitórias, então eu estou focado nele 100%. Eu sei que vencendo ele mais uma luta, eu posso ter a chance de realizar meu sonho. Falando do Jon Jones e Cormier, já está marcado. O que você espera desse combate? Então, são dois caras praticamente invictos, né? O Jones uma derrota só que foi uma
definição que ele fez. O Cormier é um cara que é muito bom do wrestling, e o ponto forte do Jones também é esse, né? Então, é uma luta que eu vou estar querendo assistir, é uma luta onde qualquer um dos dois é rota de colisão, então eu tenho que estar ali prestando atenção, focado, mas eu acho que o Jones deve vencer, mas eu acho uma luta dura. Eu acho que o Cormier é um cara que pode incomodar, que pode vencer também. Tá certo. Bom, vamos abrir aqui para as perguntas. Deixa eu aqui. Vamos lá, primeiro. Querida, como é seu nome? Leandro. Eu cheguei aqui, o Leandro já me pediu para fazer uma pergunta pro Shogun, como é bomba aqui. Vai lá, Leandro. Bom, Shogun, primeiramente falar que sou seu fã, né? E vou torcer pra ti. E uma pergunta pra já começar do embalo. Sobre o seu atual estágio da carreira. Você vai enfrentar o Manoá, que vem de uma única derrota que foi pro Gustavo. Então, assim, tá numa ascendência grande e numa posição interessante. Sobre essa luta, você acha que é um divisor de águas? Se você vencer o Manoá, você já entra definitivamente na rota pro cinturão? E, contraponto, se você perder, você acha que começa a deixar de frequentar com o main event. Você acha que é um divisor de águas?